Bom dia! A língua brasileira de sinais, a Libras, é uma língua reconhecida por lei e de modalidade visual e espacial, assim como as línguas orais. É uma língua rica com todos os níveis linguísticos. E para traduzir conceitos específicos, como por exemplo expressões na área de bioquímica médica, existe um vocabulário específico. Quem vai explicar melhor sobre o assunto é Felipe Giraud, tradutor e intérprete de Libras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Bom dia, Felipe. Muito bom ter Bom aqui. dia, Davi. Como funciona o seu trabalho lá na UFRJ, hein? Meu trabalho começou desde 2005 e eu trabalho especificamente com um projeto chamado Projeto Surdos, ligado ao Instituto Bioquímica Médica, coordenado pela doutora Vivian Rongemek. O IBQM. O IBQM, isso mesmo. Ela é coordenadora e professora titular do IBQM. E então cria-se o Projeto Surdos, né, que vem o processo de tradução desde 2005. Mas o que vem a ser o Projeto Surdos? O Projeto Surdos é o agrupamento de algumas ideias que deram certo inicialmente, partindo de um curso experimental para surdo, quando na época já era oferecido para ouvintes, somente alunos ouvintes de escolas públicas que participavam. Então a doutora Vívia pensou em oferecer o mesmo curso, a mesma modalidade de curso, que é os surdos experimentando a ciência. Então a partir daí surgem uma série de trabalhos no Projeto Surdos e surge então o Projeto Surdos em si, no qual eu faço parte como tradutor pesquisador. E quando e como você começou a desenvolver esse trabalho lá junto ao IBPM, junto aos cientistas do IBQM? Em 2005 eu fui convidado para traduzir algumas palestras do encontro da Rede Nacional de Cientistas e Educação, e então verificou-se a necessidade de ter um intérprete para atuar nos cursos que seriam oferecidos para surdos a partir de então. E aí nós começamos o curso, que durava em torno de 1 a 2 semanas, dependendo da temática, da demanda da temática atual, ligada à saúde para a sociedade de uma forma geral. E os surdos, então, eles participavam atuando, por exemplo, num tema dengue. E nós, então, a partir do tema dengue, que era de interesse social geral de época, nós estabelecemos uma série de possibilidades dos surdos investigarem a atuação, o motivo da dengue, como evitar, qual era a reação da dengue no organismo humano. Então nós temos essa possibilidade. E o curso segue então com a necessidade de ter um intérprete. Foi daí que iniciou o seu trabalho no Bioquímica. Vocês faziam adequações para os surdos, né? Para os surdos poderem ter acesso. Sim, a princípio, a equipe acreditava que o mesmo modelo oferecido para ouvintes poderia ser o mesmo modelo utilizado para surdos, mas logo no início percebeu-se com a atuação do intérprete, onde eu sou o primeiro intérprete do Bioquímica a prestar o serviço, a gente começa a perceber que não era muito adequado o modelo do ouvinte. A gente sabe que a criança ouvinte ela já é exposta a conhecimentos de rotina, comum de termos da área de saúde, quando que na língua de sinais alguns termos não são tão comuns ou são inexistentes, por se tratar de uma língua viva. Que adequações vocês fizeram então nessa Por exemplo, uma das adequações foi o tempo. O tempo oferecido para o curso de ouvinte não era o mesmo que suportava um curso para surdos, em língua de sinais. Menos ou mais? Muito mais tempo. A metodologia era outra, uma língua totalmente visual. Então, conceitos que nós ouvimos, por exemplo, coagulação, parece uma coisa comum, claro que tem sua especificidade e dificuldade também para o ouvinte, mas era completamente novo para a comunidade surda. Isso em língua de sinais não existia. Essa foi uma adequação. A outra adequação era mexer com o serviço do tradutor, porque nós conhecíamos, pelo menos a equipe só conhecia o serviço de tradução simultânea para grandes eventos. Então nós não tínhamos ali como manter o intérprete friamente distante daquele processo de ensino-aprendizagem. Então era necessário, por exemplo, oferecer um curso para os tradutores. Então os tradutores faziam um curso antes, junto com os cientistas, para depois traduzir o curso, porque se tornava mais adequado, mais direto. E precisa de uma especialização realmente específica para você tratar de assuntos assim, não é? Muito. Pelo menos na área de ciência é possível defender a ideia de que uma especialização, que é no caso meu e de mais 2 colegas que atuamos, Tiago e Alexandre, na equipe, desde que ela entende dessa necessidade de formação, ela é essencial. Você com esse conhecimento prévio, que a gente já tem por hábito recolher materiais para se traduzir alguma coisa que está proposta, mas a formação específica faz toda a diferença, porque na época
como a formação é uma coisa nova, a identificação profissional, a visibilidade é uma coisa nova, nós tínhamos, então, percebimos que conceitos da área de saúde e ciência que o intérprete não tinha, fazia com que ele tivesse mais dificuldade ainda no processo de tradução. Isso faz toda a diferença. E você tem uma equipe lá especialmente para formar essas pessoas? Temos uma equipe coordenada pela doutora Vivian e uma outra equipe, várias equipes, né, subdivididas em outros trabalhos, como a produção de glossário científico, à medida que surge a demanda de tradução. A língua, que é viva, ela traz para nós novos vocabulários. Os próprios surdos acabam criando, na dinâmica do curso, vocabulários específicos para aquelas temáticas que são tratadas. Temos uma equipe responsável pela mídia, que é investigar qual o processo da mídia e a dificuldade dessas terminologias para o conhecimento do surdo na sociedade formal. E também a formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais, que é um projeto que estamos dando continuidade e eu faço parte, mais basicamente ligado a esse projeto, na formação de outros tradutores nessa área. Partindo desse ponto, você está me dizendo então que existe uma real necessidade de especialização para cada área de atuação do tradutor e intérprete. Existe isso também quebrando, indo contra talvez uma cultura já pré-existente, onde o tradutor ele acaba sendo necessário em todos os ambientes, independente da sua formação, mas a formação prévia faz toda a diferença na relação desse trabalho, com certeza. Gerô, uma perguntinha. Como esse vocabulário está sendo difundido por vocês, para que outros surdos também tenham a oportunidade de usar essas expressões? Falando de difusão, é importante deixar claro que o grupo segue uma metodologia quase que internacional para a criação de glossários. Então, a metodologia que serve, e nós nos utilizamos dela, inclusive, para intercâmbio com outros países parceiros nossos, que é o caso da Escócia. Interessante. Os surdos são submetidos a um curso, cuja temática eles desconhecem, talvez a terminologia também, e eles vão surgindo sinais, como no caso de coagulação, né? Hemorragia, e nós falamos sobre dengue hemorrágica em alguns momentos, e esses sinais eles são criados espontaneamente, de acordo com a demanda do uso daquele tema. Nós recolhemos esses sinais, fazemos um apanhado com um grupo de surdos que também são cientistas, linguistas, professores de Libras, surdos, ouvintes, doutores da área de ciências, e fazemos um levantamento do que é pertinente, do que é internacional, do que é icônico, do que pode permanecer e prevalecer na metodologia científica para vocabulário. E no caso de algumas convenções internacionais são respeitadas, como proteína, que é PTN. Nós mantemos a convenção internacional e aí fazemos um agrupamento num glossário digitalizado distribuído com verba federal, que é o apoio da FAPERJ e da CAPES e FAPERJ, que nos apoia para esse projeto ser difundido. E quais são os resultados, Gerô, positivos desse projeto com a inserção do tradutor de Libras? Você notou uma diferença grande? Muito grande. A gente consegue notar a diferença tanto para o tradutor quanto para o próprio cliente surdo, quando ele tem a oportunidade de se tornar um cientista surdo, que é um dos nossos grandes objetivos, é torná-lo um pequeno a grande cientista surdo. Ele sai da possibilidade limitada de ter somente na área das humanas e também da ciência, e do próprio intérprete atuar também em outro campo completamente novo para ele. Essa é uma grande possibilidade. Você sente que suscitou nessas pessoas vontade de também tornarem-se profissionais daquela área? Muito, ao mesmo tempo que outras não querem nem chegar perto, porque viram que é muito novo, né? E talvez não seja afinco dessa área. Mas muitos surdos, por exemplo, se dedicam hoje à formação, conseguem vislumbrar a escolha de uma formação acadêmica ligada à ciência de alguma forma. E intérpretes também vêm migrando aos poucos para a área da ciência, que é uma área nova que a gente está conseguindo oferecer. Você consegue organizar muito mais a vida dessas pessoas, não é? Fica muito mais organizado, tanto para o profissional quanto para quem está sendo atendido. Eu queria te perguntar isso. Qual a importância e o papel do tradutor e intérprete, né, de Libras na vida social desses alunos, dessas pessoas surdas? Eu acredito que seja fundamental. Fundamental no sentido de que, de alguma forma, contribuímos para a formação do sujeito surdo, pelo menos para impulsionar a formação acadêmica, inclusive. É verdade.
Felipe, em que áreas mais você acha que vocês podem atuar com esse tipo de trabalho que vocês fazem? Atendendo a Vocês pretendem demanda, expandir isso? sim, atendendo a demanda da lei, por exemplo, a área de saúde, ela é muito ampla. Nós podemos atuar tanto na formação inicial em academia, quanto também nos atendimentos que já existem hoje, a demanda de postos de saúde, hospitais, que seria muito mais apropriado. Tem um plano para que possa atrair profissionais, ou melhor, instituições de outras áreas, para que incluam esse profissional? Estamos tentando fomentar os planos que surgem à medida que conseguimos novas frentes, novas parcerias. Por exemplo, numa das tentativas, a gente já hoje atua em situações com o surdo se tornando guia de reservas florestais, porque Maravilha. Está ligado à ciência, à natureza e à saúde de alguma forma. Então, à medida que conseguimos fechar novas parcerias, os horizontes vão se ampliando cada vez mais. E você traz muito mais pessoas para a inclusão. Muito mais pessoas. Felipe, queria te agradecer muito, Felipe Girot, pelas suas palavras, pelos esclarecimentos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Visual com a gente. Muito obrigado. E para você, uma ótima manhã, um ótimo dia. O Visual está terminando.